capítulo 38, verso 8. Glória a Deus. Agradeço o Senhor por essa oportunidade, agradeço a todos que estão me ajudando nesse ministério, agradeço vocês que estão aqui comigo. Eu quero agradecer antes de começar a pregar, agradecer, glorificar a Deus, dizer também em especial que quando eu entrei nesse ministério eu não conhecia a lei do Senhor. A minha esposa, hoje eu sou pastor dela, como marido, e a minha esposa me ensinou a palavra, e hoje eu estou aqui contribuindo com o ministério dela. Não é verdade? Vem cá para a gente orar junto com a igreja. E a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra, toda a glória pertence a Deus, tá? Então aqui na IPMA eu estou contribuindo com o ministério dela, tá? Nasceu no coração dela, não foi no meu não, tá? Aqui eu estou para obedecer. Eu tenho um ministério de ensino e de pregação da palavra, missionário, mas aqui como pastor estou acompanhando a visão dela. Sabe por que eu estou pregando isso? Para dar o exemplo para vocês, porque muita divisão na igreja é isso, a gente querer o que é do outro, querer ser o que o outro é, e a gente tem que saber o nosso lugar, tá bom? E aqui ela tem o lugar dela, eu tenho o meu, e quando a gente entende o nosso lugar, tudo dá certo. Por isso, se é levita, se é ovelha, é dizimista, é obreiro, missionário. Se você estiver no seu lugar e acompanhar a visão, obedecer o que sai do altar, você vai prosperar em todos os seus caminhos, amém? Então que prevaleça essa unidade na igreja, que seja quebrado esse espírito de rebeldia, de acharmos que a gente faz do nosso jeito. Não é, tem só uma visão e só um cabeça, o nome dele é Cristo, tá? E ele está aqui nesse altar através das nossas vidas, dando toda a direção para a IPMA, amém? Dê as mãos, sem divisão, fecha o corredor. Esse negócio de divisão no meio da igreja não é de Deus. Até por ato profético a gente vai quebrar isso. Junta todo mundo, acabou o corredor. Se eu pudesse, não tinha nesse corredor central, só dos lados, todo mundo junto. Que aí fica o grupo da esquerda, o grupo da direita, uai. Não, só tem um grupo só, o grupo daqueles que querem ir para o céu, e o diabo que vai para o quinto dos infernos. Vamos orar? Deus querido e santo, nós te agradecemos por esta unidade, Pai, por esta família, por esta casa, por esta igreja. Senhor, joga por terra todas as armas de Satanás. Deus, toda obra forjada contra a família, contra o corpo místico que é a tua igreja, seja jogado por terra agora. Ó Deus querido, eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, toca nos nossos corações, enquanto oramos e adoramos o teu nome. Ó Deus, que a tua palavra seja ministrada aos corações, e o teu Espírito fale conosco, ó Deus. Pai, do altar à porta da igreja flua a sua unção. Eu peço a bênção sobre os instrumentos, sobre cada coração, sobre cada vida, sobre o corpo de obreiros, sobre o altar. E se o Senhor nos chamou para pregar o evangelho, derrama dessa glória que eu estou sentindo aqui agora, visita esse povo. Eu quero ouvir línguas estranhas aqui, como sinal de que estamos vivos e edificados pelo nosso Senhor Deus. Pai querido, queremos ser renovados neste domingo. Eis-me aqui como instrumento nas tuas mãos. Eis aqui a tua igreja que está sedenta pela tua palavra. Que os anjos subam e desçam e nos auxiliem neste momento, jogando por terra toda obra maligna, e o teu nome seja glorificado nesta casa, nesta cidade e aonde quer que andarmos, debaixo da sua unção. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos. Só os salvos em Cristo Jesus deem um grito de glória bem alto para estremecer este lugar. Aleluia,
Glória a Deus. Santo é o Senhor, se assente no seu lugar. Capítulo 38, verso 8. Hoje fiz a oração antes da leitura, mas o Espírito Santo está movendo da mesma forma. E o que nos diz o texto é: logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém? Glória a Deus. Essa é a leitura. Jesus, mais uma vez, fala conosco aquilo que o Senhor tem como desejo e vontade. Amém. Jeremias 38, a parte lida aqui, faz parte de um contexto histórico muito importante na história de Israel. Estamos aqui no período da monarquia de Israel, sabendo que depois que saíram da terra do Egito, da escravidão, debaixo do jugo de Faraó, passando-se a primeira geração pelo deserto e lá morrendo, nascendo a segunda com 2 da primeira, Josué e Calebe, eles entram na terra prometida, lá morrem, e a terceira geração nasce na terra prometida, na Canaã, o crescente fértil, e lá esquecem da lei do Senhor, esquecem da palavra de Deus, e esquecendo, cumpre-se aquilo que o Senhor havia dito pelo anjo, que deixaria os ídolos da cidade como pedra de tropeço diante de Israel, para prová-los se de fato eles amavam ou não ao Senhor Deus, se eles de fato permaneceriam firmes na lei, no mandamento, ou se corromperiam com os deuses que haviam lá. E o que nós sabemos, e a história nos fala, a história bíblica, em toda a narrativa, que aquele povo se corrompeu, se deitaram e se prostraram diante do deus Moloque, Baal Peor, Azer, Astarote, e aí toda aquela infinidade de deuses que havia no crescente fértil, vindos da Mesopotâmia antiga. Esse povo, chegando a um certo ponto, chamado livro dos juízes, estão de fato tão decadentes, moralmente falando, que de tanta opressão devido ao pecado, eles clamavam a Deus pedindo socorro, e Deus levantava juízes, heróis. Você já deve ter ouvido falar sobre alguns deles: Jefté, Sansão, Otiniel, Débora, a profetisa, e outros mais que se levantaram para defender o povo. E quando eles defendiam o povo se regozijava, se alegrava por ser liberto da mão dos opressores. Eles voltavam para o pecado como o pato volta para a lagoa, e tudo continuava, até o ponto que o último juiz, também sacerdote, profeta, Samuel, que cresceu no templo, dá início à dinastia, à monarquia que fora
decidida pelo povo. O povo antes era regido por teocracia. Fala para o seu irmão aí, que ele vai entender tudo que eu estou pregando. Não se preocupe, porque eu tenho paciência para explicar para vocês. Fala assim, irmão, você sabe o que é teocracia? Diga, se você não sabe, eu vou te ensinar. Diga assim, teocracia é, resumidamente, Deus governa. Olhe para cá. Então, já que você sabe que é teocracia, o povo cansou disso. O povo disse, eu não quero que Deus governe a gente. Esse negócio do profeta falar, faz isso, não faz, seja santo, não seja. Nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei. Nós queremos o modelo das nações pagãs. Quando eles fazem isso, o profeta se entristece, porque o profeta é o porta-voz de Deus. Ele sente o que Deus sente, ele pensa como Deus pensa e ele fala o que Deus quer falar. Então, se não gostam de profeta, é porque não gostam de Deus. Não existe gente dizer que ama Jesus e odeia profeta, porque profeta é amigo íntimo de Jesus, só fala aquilo que é segredo entre os dois. E aqueles profetas sendo rejeitados, chega um momento em que Deus fala a Samuel dizendo, Samuel, por que te entristeces? Pois eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, o próprio Deus. Mas como eu sou misericordioso, eu dou um rei para eles. Tudo bem que a primícia dos frutos, os seus melhores filhos, o serviço de mão de obra vai para o palácio, eles vão ter uma vida abastada, seus filhos vão para a guerra e vocês vão viver daquilo que é secundário da terra. A gente faz isso, Samuel, unge o rei. E o povo escolhe um rei chamado Saul, que do ombro para cima era o mais belo, filho de um grande fazendeiro rico, da tribo de Benjamim, que se sentiu menor, até antes da unção, porque depois da unção ele se exaltou e não queria ouvir nem mais Deus, achava que era o próprio Deus na terra, e Deus não divide o lugar dele com ninguém, abate Saul e levanta Davi, o ungido segundo o teu coração, ao qual ele tira de trás das malhadas, igual fez comigo e com você, te tirou de um lugar que ninguém te via e nem imaginava que você poderia ser alguma coisa, e você está aqui hoje reinando, porque Ele é fiel e Ele faz essas coisas na vida de quem crê. Aleluia, glórias a Deus. E automaticamente, quando Samuel unge a Davi, o espírito, que era uma coisa rara na época, que estava sobre Saul, sai simultaneamente de Saul e entra em Davi, porque na época não era como hoje, não havia plenitude do espírito. Todos que jejuassem, orassem, creem, são batizados do Espírito Santo, falam em outras línguas, recebem dons espirituais e fruto. Isso não existia. O Espírito Santo só possuía e usava 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Então, eles não tinham o privilégio que nós temos aqui hoje. Então Davi, ele dá início à dinastia como tipologia do reino de Cristo em Israel, e ele peca. Como Deus o amava, Deus não cobra no seu reino, mas no reino do seu filho, ele divide ali as 2 tribos, a qual nós aprendemos na história da igreja, da história da monarquia de Israel: tribo do norte, tribo do sul. 2 tribos seguiram o filho verdadeiro de Salomão, chamado Roboão, que ficou na parte sul, e 10 tribos aproximadamente seguiram o usurpador chamado Jeroboão, que foi para o reino do norte, estabeleceu a capital Samaria, e tinha muito ciúme porque as pessoas iam ao sul, ao templo de Salomão adorar, fazendo um templo e um bezerro em Samaria, corrompendo assim praticamente 90% do povo de Israel. Assim começa a história dos profetas, dentro dos reis. Por que eu estou passando isso para você? Para você entender aonde nós estamos. Então, depois da divisão do reino, vieram vários reis, tanto no reino norte, como no reino sul. E dentre esses reinos, Deus também levantou profetas, tanto no reino sul, como no reino norte. E no reino sul está o profeta Jeremias, profetizando no tempo do rei Zedequias. Jeremias
Jeremias aprendeu muita coisa com Isaías, seu conterrâneo. E o interessante é que a chamada de Jeremias veio quando ele era criança. Essa você não sabe, essa é nova, veio quentinho para você. Fica de ouvido aberto que você vai gostar dessa história. Quando nós lemos Jeremias capítulo 1, nós vemos Deus repreendendo Jeremias, dizendo: Jeremias, não vale que tu és uma criança. Quem já leu isso aqui? Jeremias 1, a vocação do profeta. Porque Jeremias falou para Deus que era só uma criança? Porque ele tinha medo de profetizar, igual muitos aqui que não querem falar de Deus, teme o homem, teme o pai, teme a mãe, teme o patrão. Não, é porque de fato Jeremias era uma criança. Estava ali um certo rei com Ilquias e Uda, profetisa, tentando fazer uma reforma religiosa no reino do sul. E este homem chamado Josias, que era um dos reis que mais temeram pela santidade de Deus, está preocupado com a situação religiosa de Israel. O povo abandonou a lei, abandonou a santidade, cada um fazia do jeito que queria, e ele precisava que Deus intervisse na situação para melhorar as coisas. E quem é que ele chama para resolver o problema? Ele chama os sacerdotes. Diga assim: sacerdotes. Sacerdote é aquele que entende da lei e leva o que o povo precisa para Deus. Diga amém quem entendeu. Então ele chama os sacerdotes para entender o problema, explicar como resolver e levar essa oração a Deus, para Deus ter misericórdia da cidade. Aí lá vai o pai de Jeremias saindo ainda de madrugada para a reunião secreta no templo. Quando ele sai, ele ouve um barulho de pedras atrás dele, e quando ele olha para trás, está a criança seguindo ele. E ele diz: meu filho, por que você está acordado essa hora? Volte para o seu quarto e vá dormir. E Jeremias tinha medo de escuro, ele morria de medo de ficar dormindo sozinho no quarto, e ele começou a chorar. Por isso que ele é o profeta chorão. Antes da Bíblia dizer que ele era chorão de verdade. E ele começa a chorar igual aqueles meninos do buchão, dizendo: pai, me leva, me leva, me leva, me leva. E o pai: tá bom, eu vou te levar, menino. Pega na mão do menino, leva ele para a reunião. O menino está ouvindo tudo que está acontecendo, a corrupção religiosa, o problema aparentemente que está na nação do sul. E quando eles voltam para casa, Jeremias mal chega em casa, e Deus, o próprio Deus, chama ele, dizendo: Jeremias! A criança assustada olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, e a voz de novo de Jeremias, até que ele entende que é Deus, e Deus fala: eu estou te chamando para uma obra. E a criança, literalmente, uma criança diz: mas eu sou só uma criança. Aí Deus fala: ei Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu te chamei e te dei por profeta para as nações, e aquilo que eu te mandar tu vai falar, Jeremias. Eu sinto Deus aqui. Tem gente que acha pequeno demais. Eu não tenho cargo, eu não sei muita coisa, mas deixa eu te falar, você foi escolhido desde o ventre. Quem te chamou foi Deus. E o que eu quero pregar hoje nessa noite é que Deus está escolhendo e procurando profetas. Eu vou repetir: Deus está de olho nessa nação, caçando profetas. Será que tem alguém que tem chamada de profeta aí para dar um glória? Aleluia! Ser profeta não é para qualquer um, porque primeiro, você vai ter poucos amigos. Segundo, vai ser odiado pela maioria. Por quê? Porque ninguém vai querer ouvir o que você tem a falar. Porque o profeta denuncia os erros e o pecado do povo. E Jeremias começa o seu ministério a ponto de repreender até mesmo os reis. Até a sua família o abandona por causa disso, porque eles temiam que o rei pudesse fazer alguma coisa contra Jeremias. E de tanto ele profetizar, nós entramos aqui no capítulo 38, aonde alguns homens chegam ao rei Zedequias e dizem: olha, nós não suportamos mais a mensagem de Jeremias.
Oh meu Deus, aleluia. E o rei, imagino, perguntando: mas por que vocês não aceitam mais a mensagem dele? É porque esse homem não para de falar que Nabucodonosor vai invadir aqui, vai destruir o templo, vai destruir o palácio e vai levar a gente cativo para uma terra estranha, sendo que esta é a terra da promessa. Nós não suportamos mais isso. E quando o rei ouve isso, sem o que fazer, ali haviam príncipes, conselheiros, pessoas importantes, e ele dá uma ordem: então faça o seguinte, faça o que lhe aprovem com Jeremias. E eles decidem jogar Jeremias num calabouço, numa espécie de poço fundo, junto com escorpiões e bichos peçonhentos. E ali havia lama, e a cidade já estava numa prova, já havia falta de pão. E quando Jeremias cai na cisterna, aqueles homens se regozijam. E aí eu começo a ilustrar alguma coisa nos nossos dias. Eu quero dizer que nós temos que escolher em que lado nós estamos. Se nós estamos do lado dos profetas de Deus, que falam a verdade mesmo que doam, ou estamos do lado daqueles que têm comichão nos ouvidos e não aguentam mais ouvir a sã doutrina. Tem igreja que pastores já se renderam, já disseram: tudo bem, a gente vai pregar só o que o povo quer ouvir. Por quê, irmão? Não aguenta mais, basta uma mensagem mais dura, basta uma palavra mais forte, o povo está reclamando, está fazendo chantagem, dizendo: ó pastor, não vou mais vir para a igreja. E o pastor pergunta: por quê, meu filho? Sem saber? Não, porque a palavra está dura, o senhor falou aquelas coisas ali que a gente está assim, está assado, eu prefiro ir para casa. Ainda bem que não tem crente aqui assim. Eu acredito que aqui o povo está alicerçado na rocha, cresceu comendo tutano, e toda vez que o pastor dá cajado, eles falam: manda mais, pastor, porque eu quero ir para o céu. E calaxerga narabácia. Sem profecia o povo se corrompe. Tem que haver uma voz profética na nação, em um ministério, em uma igreja ou num lar. E essa voz tem que ser corajosa. Ainda que as ovelhas estejam mimadas, queiram só o good espiritual, queira só o você pode tudo espiritual. Você pode pecar, você pode ficar sem vir para a igreja, você pode não dar dízimo, não dar oferta, você pode falar palavrão, tudo bem. Você também só não pode ir para o céu, porque com essa Bíblia não tem barganha. Por mais que a gente queira te agradar, ele diz sim, sim, não, não. Quem é, quem não é, não é. E profetas de Deus não temem homens, fala o que Deus manda falar. E eu falo toda vez: Jesus, porque o Senhor me escolheu para ser pastor, era a última coisa que eu queria, porque eu tenho uma chamada profética na minha língua. Quando eu vejo as coisas erradas, a língua coça. Quando eu vejo o crente dando lugar, ai meu Deus, sopra a cabeça, eu fico agoniado, eu começo a tremer. Se eu não abrir a boca, eu passo mal. Aí eu falo: como é que eu vou conciliar um ministério de pastor, de sacerdote e de profeta ao mesmo tempo? Aí o Espírito Santo falou: você faz o papel de profeta, prega a verdade. Daqui a pouco o crente vai ficar ruim, vai dar lugar, vai ficar com raiva, mas depois ele vai te procurar. Ele vai chegar: pastor, eu quero conversar contigo. Aí na hora que ele conversar, você já sabe até o que ele quer dizer. Aí você alisa a cabeça, falou: irmão, mas você entendeu? Jesus está querendo isso, aquilo. Aí dá um beijinho, acalma tudo, né? Depois que você feriu, você faz a massagem. Aí o crente fica na igreja e ainda vai para o céu. Quem pode dar glória por isso? Aí eu falei: graças a Deus, Senhor, porque, meu Deus, olha só, se eu me sinto assim, meu irmão, meio João Batista, tem hora, você imagina essa que está atrás de mim, o que ela não deve sofrer? Porque o profeta, quando viu o rolo, disse que o rolo era doce como mel, mas quando ele engole o rolo, a Bíblia diz que ficou amargo como fel. Primeiro, porque é ruim aquilo que você tem que vomitar, não é fácil vomitar. E segundo, tem que estar amargo, porque o rolo não pode ficar no ventre. Ei, o que Deus manda tu falar não pode ficar dentro da sua barriga, tem que vomitar, meu filho, tem que mandar para fora. Queira o homem ouvir ou não queira, o compromisso dos profetas são com Deus. O povo tinha esquecido de Deus, e Mambia não dava glória a Deus, não obedecia, não honrava a Deus, mas queria os benefícios de Deus. Ainda bem que não existe isso hoje. Não existe.
Todo mundo obedece a Deus, nos mínimos detalhes tem direito de cobrar de Deus alguma coisa, ou do pastor. Mas na época não era assim. Deus falou: o povo não me honra e quer que eu honre eles. Vou tirar eles da terra. Não estou suportando o pecado dessa nação, a soberba. E ali entra um conflito. Por quê? Porque Deus falou: profeta, olha, Jeremias, você vai dizer o seguinte, que eles têm que se entregarem a Nabucodonosor. Não tem mais escolha, é se entregar e acabou. Chega momento na nossa vida, preste atenção, que a gente erra tanto, que Deus determina as coisas que não tem mais escolha. Não adianta você querer voltar atrás e dizer: não, não, Deus falou, acabou, é isso e acabou. Deus falou, vai celebrar, aí está quebrando mesmo. Deus falou, vai para o cativeiro e acabou. Não, não quero. Não, não dá. Não, agora eu mudo. Já era cativeiro. Mas você vai dar glória com a mensagem, porque você vai entender. Aí surgiu um grupo que falou: cativeiro? Bem, se esse profeta está dizendo que não tem outra chance, a gente não pode, então vamos buscar ajuda ao Egito. Aí eles fizeram uma assembleia solene e disseram: quem concorda com Jeremias de ir para o cativeiro por livre e espontânea vontade, levanta a mão. Aí 2, 3. A maioria: quem concorda em buscar ajuda ao Egito e enfrentar o rei da Babilônia, porque Deus é conosco, nós somos crentes. Todo mundo usando o nome de Deus com amuleto. Jeremias, ele lança a mensagem, e o que acontece? 90% não aceita. Aí Deus dá uma visão a ele. Jeremias chorava dizendo: Deus, como o Senhor mandou uma mensagem dessa? Eu sou o único pregador que ninguém vai me ouvir. Os outros pregadores, quando prega, tem palma, fala: que mensagem, irmão, glória a Deus, quero comprar teu DVD. Agora eu, Jeremias, ninguém vai comprar meu DVD, Deus. Ninguém vai apoiar meu ministério, porque eu só falo o que eles não querem ouvir. E Deus dá uma visão a Jeremias, dizendo: Jeremias, o que tu vês? Ele diz: eu vejo um cesto com figos. Figos o que, Jeremias? Figos bons e figos ruins. E Deus fala: Jeremias, fala para essa nação que há figos bons e há figos ruins. Jeremias prega a mensagem, o povo está dizendo: o figo ruim é o povo que vai perecer na mão do rei da Babilônia, porque o figo bom é o que vai pedir ajuda para o Egito e vai ter vitória. E Deus fala: Jeremias, o figo bom é o que vai para o cativeiro lá na Babilônia. O figo mau é o que vai pedir ajuda para o Egito. Por quê? Porque Deus ainda é Deus que disciplina. Ele fala: eu açoito e corrijo todo aquele que eu tenho por filho. Vocês não são filhos bastardos, vocês são filhos legítimos, comprados com o sangue de Cristo. E eu, como pai desse povo, eu tenho autoridade para disciplinar. E o que eu estou pregando hoje? Muitas pessoas estão no nosso meio equivocadas, porque chega momento que Deus tem que disciplinar. Chega momento que Deus tem que corrigir abaixo o fundo um pouco. Chega momento que Deus tem que puxar a orelha. E aí é a hora que o figo ruim não aceita. O figo ruim não concorda com a correção de Deus. Sabe por que o melhor seria ir para a Babilônia? Porque na Babilônia eles ficariam 70 anos, a terra descansaria os anos sabáticos durante os 490 anos, e os sábados que não foram guardados, e eles seriam curados pela disciplina, e eles voltariam, porque Isaías, antes de Jeremias começar a pregar, já tinha falado: o povo vai para o cativeiro, vai aprender, vai ser disciplinado, mas passando 70 anos eu vou levantar o meu ungido, Ciro, a quem eu tomo pelo nome, para trazer eles de volta.
Agora o outro povo fugiu pelas montanhas. Foram 3 levas de cativo. Foram sábios, os influentes, depois a massa trabalhística da sociedade e alguns outros. Zedequias morre, vai prisioneiro. E um povo foge pelas montanhas aí pedir ajuda para o Egito. Quando o povo vai para o Egito e Nabucodonosor fica sabendo, a história bíblica diz que ele manda matar todos aqueles que pediram ajuda para o Egito. Porque eu estou pregando isso? Porque eu vejo isso acontecendo demais no nosso meio. O crente pensa que igreja é lugar só de bênção. Igreja é lugar de bênção, de aprender, mas também é lugar de correção. É lugar de experiências que a gente não gosta às vezes. E muitas dessas pessoas vão embora por causa de experiências de disciplina e correção. E eu quero dizer, elas vão buscar ajuda aonde? No Egito. O que é Egito? O mundo. Sabe que Deus está dizendo? Que quem não aceita correção vai pro mundo. E lá, morre. Lá morre. É sério. Morreram no Egito. Agora, ainda que Deus te leve para a Babilônia, lugar de disciplina, você dá glória, porque passando o período da disciplina, do castigo, você volta para a terra. Você volta para a promessa. Você continua vivo. Você continua com a esperança na sua mão. E eu quero pregar e profetizar nessa noite. Levanta a mão. Se você é um crente obediente, Deus, além de colocar você na terra de novo, te honrar, Deus vai fazer de ti um profeta para pregar a verdade, porque é isso que precisamos de ouvir nos nossos últimos dias. Se tem alguém que acredita em unção profética, recebe hoje, porque Deus ainda quer dar. Eu vim pregar aqui o que Deus está mandando. E a hora chegou da gente ter compromisso com essa palavra e não olhar mais para trás. Nem que tenhamos que parar em uma cisterna. Jeremias é jogado lá. Seus irmãos o jogaram na cisterna. Não tinha família, não tinha amigo, não tinha ninguém para ajudar Jeremias lá. E Deus levanta uma pessoa que nem de Israel era, um estrangeiro chamado Ebed-Meleque. Alguns teólogos acreditam que o nome original é Ebed-Moloque, porque o seu nome foi dado em homenagem ao Deus que sacrificava crianças. E este homem, como estrangeiro, é um tipo aqui de um que vai nos ajudar na nossa caminhada como profeta. Se alguém aqui, por pregar a verdade, por ser fiel à santidade, for rejeitado, parar numa cisterna abandonado, tem um estrangeiro que não é dessa terra, chamado Espírito Santo de Deus, que vai te socorrer. Ebed-Meleque mais 30 homens, diga 30 homens. Sabe o que Deus está falando aqui? Que todo profeta, além de ter o Espírito Santo com ele, vai ter uns 30 que está na mesma visão que ele fala: estou com você. Aleluia. Se tem calabouço para você por causa da palavra, tem para mim também. Se tem humilhação por causa da palavra, para você tem para mim também. Eu estou profetizando que nós pastores aqui, Bispa Vânia, nós teremos uns 30 aqui que vai estar na visão e dizer: pastor, o que você prega eu concordo. Ah, mas fulano saiu da igreja reclamando. Tô nem aí, eu fico com a visão que sai desse altar. Se for ter calabouço, se for ter luta, se for ter embate, eu tô com você. Cadê? Cadê aqueles que estão com Jeremias nos últimos dias para pregar a palavra? Gente, profeta não fica no calabouço. Profeta não fica na fornalha de fogo. E nem na cova dos leões. E muito menos dentro de um sepulcro.
Sadraque, Mesaque e Abidnego, por zelo à verdade, foram lançados na fornalha. Mas o quarto homem estava lá com eles. E na fornalha não ficaram, saíram e foram honrados. Ei, Daniel foi lançado na cova dos leões. Lá não foi morto pelos leões, mas saiu e foi honrado. E assim acontece comigo, com você, com Jeremias. Aconteceu com Jesus. Levaram ele para uma cruz. E assim disseram, derramou-se todo o seu sangue, morreu, acabou o profeta. Mas depois de 3 dias, nem a morte pôde deter ele. A pedra do sepulcro foi rolada e a voz dele ainda fala. Ei, podem querer arrancar a sua cabeça, mas ainda vão ouvir falar de você e do que você falou. O profeta é corajoso, porque sabe quem está com ele. Ei, lançaram Jeremias na cisterna. Aí disseram, acabou o problema. É igual Acabe e Jezabel. Olhavam para Elias e diziam, lá vem o perturbador de Israel. Eu não dou até amanhã, para ele estar morto. Aleluia. E Jezabel não matou Elias. Jeremias não ficou numa cisterna, porque quando a Bíblia fala que Jeremias foi parar na cisterna, Ebed-Meleque, como intercessor, vai ao rei, tipificando aquele que nos chamou. O Espírito Santo chega lá no Deus que te chamou, na hora que você está na cisterna, na hora que tentam te matar por causa das suas palavras, e diz, oh Deus Pai, lançaram um profeta ali na cisterna, e a verdade é que o profeta está na cisterna e não há pão na cidade. Espírito Santo, tira o selo para eles entenderem. Vou ter que repetir. Lançar o profeta na cisterna. E Ebed-Meleque falou, o profeta está na cisterna e não tem pão na cidade. Eu vou explicar, vocês não entenderam não. Eu sei que vocês não entenderam. Pela cara de vocês. Ainda bem que eu não desanimo fácil, irmão. Olha para cá. Pela cara vocês não entenderam. Profeta na cisterna é sinal de padaria fechada. Se matar os profetas, não tem alimento para a nação, não tem alimento para a igreja, o povo morre de fome. Tem profeta livre aqui na IPMA então da glória. Vai ter pão para a tua vida, vai ter pão para a sua família, vai ter palavra. Será que tem alguém que ainda quer pão nessa noite? Será que alguém ainda quer pão? Quem quer pão do céu, levanta a mão para dar glória. Porque tem lugar que está em falta, tem lugar que o povo está morrendo de fome. Então glorifica, porque tem pão na casa. Ei, Xarquiosu. Ei, o profeta está preso, acabou o pão. É ele que tem o pão da vida. E se ele morrer lá, a gente morre de fome aqui fora. O rei disse, vai lá e tira ele. Ebed-Meleque chega com vários panos velhos, rotos, amarrados, untados com azeite, para não se romperem, e desce com uma corda. A Bíblia diz que uma das funções do azeite é cura. Tem alguém aqui que já pastoreou ovelha, literalmente falando? Hã? Ninguém?
porque um pastor de ovelha vai entender o que eu estou falando aqui. Teve um pastor que ele tinha uma ovelha que ficou doida, ficou batendo a cabeça na árvore, e batia a cabeça na árvore até sangrar, e ela não parava, segurava a ovelha, quando soltava ela ia para um lugar e batia a cabeça. Levou lá no veterinário e falou: doutor, o que está acontecendo com essa ovelha? Está doida. Bateram lá a radiografia e acharam uma mosca que entrou pelo ouvido da ovelha e ficava dia e noite, zum, 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 na cabeça da ovelha. A ovelha não aguentou e ficou batendo na cabeça. Essa ovelha não teve como, morreu. E o doutor falou assim pro dono das ovelhas: faz o seguinte, você pega azeite e unge unge o ouvido delas com azeite, porque vai proteger elas das moscas. Azeite protege, porque o diabo vem com uma mosca e entra no nosso ouvido e fica atormentando, falando. E Jeremias estava exposto, e Deus falou: não vou deixar a mosca entrar no ouvido do meu profeta, eu não vou deixar a mosca atormentar o meu profeta, porque só um porta-voz de Deus sabe o peso da responsabilidade de pregar o evangelho e falar a verdade. E antes que o profeta comece a indagar, dizer: o Senhor me abandonou, eu estou numa cisterna sozinho, o pastor falou para eu pregar para minha família, agora meu pai cortou a mesada. Antes da mosca entrar, Deus manda uma corda cheia de azeite, e você vai se lambuzar com ela. E a voz do opressor não vai entrar no teu ouvido mandando você desistir, parar, porque o socorro vem. Você não fica na cisterna, Deus te tira de lá. Levanta a mão quem prega dentro de casa. Levanta a mão quem prega no lar, no serviço, na faculdade, na rua. Homem não vai matar a tua chamada, IPMA. Vai ter gente que vai ser salvo aqui porque você pregou lá fora. Vai ter gente que vai ter a vida mudada porque você trouxe para essa igreja. Ei, Jeremias, profetiza! Abre a boca! Essa cisterna não vai te matar. Tem pessoas aqui gemendo, dizendo: Senhor, não dou conta mais dessa cisterna, me tira dela e joga para outro lugar. Deus está falando: a corda de Ebed-Meleque está chegando no profeta. Pessoas que estão numa cisterna por causa do evangelho. Eu estou nessa situação, Senhor, por causa da sua palavra. Eu fui rejeitado por causa de pregar a verdade. Deus está falando: na cisterna você não fica. A corda vai descer, e vai descer cheia de azeite. Ebed-Meleque falou: põe aí por debaixo dos braços. Passa onde está ferido aí, Jeremias, porque tem cura para você. E junto com a cura tem salvação. As pessoas te querem lá embaixo, apagadas no escuro. Jeremias, você tem medo de escuro, e eu não vou te deixar no escuro. Recebe a corda e sobe de novo. Sobe de novo para a luz. Sobe de novo para a luz. Jeremias subiu. E o engraçado é que da onde mandaram jogar ele na cisterna é onde Deus coloca ele para pregar.
Diz a Bíblia que ele foi para o átrio da guarda, próximo ao templo, pregar a mesma mensagem. E eu quero encerrar a palavra com algo aqui para você. Quando a disciplina chegou, todos foram para a Babilônia. Junto com os soldados chegou uma carta. Diga para o seu irmão assim: chegou uma carta. E nessa carta, olhe para cá, estava escrito algo muito importante. Os soldados, antes de destruírem tudo, a primeira coisa que eles se preocuparam foi: quem é Jeremias? Quem é Jeremias? Acharam um homem preso em correntes no átrio da guarda. E os soldados de Nabucodonosor disseram: tu és Jeremias? E ele: sim, sou eu. E eles disseram: nós viemos em nome do rei do mundo, Nabucodonosor. Estamos com esta carta que te dá direito de te ter toda a honra na Babilônia. E se não quiseres ser honrado na Babilônia, você tem liberdade para fazer o que quiser da sua vida. Eu estou pregando aqui que quem não teme a homens por ser fiel a Deus, no momento do castigo você é livre da condenação. Ninguém serve a Deus em vão. Se hoje desse uma espada de juízo lá na sua casa, você vai estar com um anjo do seu lado e imune. Se na sua cidade acontecer uma catástrofe, você que é Jeremias, você não morre nela. O profeta de Deus não perece quando vem o castigo sobre os desobedientes. Isso é uma das coisas mais lindas que nós podemos ter na nossa vida de fidelidade a Deus e o Evangelho. Ainda que as pessoas não nos ouçam e digam: para que santidade, para que compromisso, para que aquilo outro, a gente vive do jeito que a gente quer. No dia do juízo, eles não escaparão. E infelizmente, talvez muitos até da sua família vão perecer, amigos, mas o Jeremias não. A carta de alforria. Tem uma carta dessa chegando nas suas mãos, dizendo: o Brasil está em crise, mas nada vai te faltar, profeta fiel. Vai chegar uma carta na sua mão dizendo: seus antepassados morreram com problemas cardíacos, com câncer, mas essa doença não te pega. Vai chegar uma carta de alforria nas tuas mãos dizendo: toda a sua família pereceu por um espírito de miséria, de falta, de vergonha, mas você será próspero. Você vai prosperar. Sai que eu sai, parece só 5 aqui, acredita comigo. Tá fraco esse grito de glória. Só quem acredita que é verdade agradece, exalta, pula, adora. Se coloque de pé nesta noite. Shonda calabiacere. Do Candoravasai. Aleluia. O Espírito Santo está renovando pessoas aqui. Eu sei que você precisa de algo de Deus, e Deus quer te dar, mas o compromisso dele é com quem tem compromisso com a palavra. Me desculpe se eu não preguei aquilo que você queria ouvir, mas eu preguei aquilo que Deus me mandou falar.
E se tem Jeremias nessa casa, meu irmão, é para você glorificar e exaltar, porque a promessa é que Deus estará contigo. Os homens não vão poder acabar com a sua história, com o seu ministério, com o seu sonho, com a sua chamada. Tá para nascer um que possa enfrentar o mentor dela, que é Deus. E se Ele te chamou, recebe poder aí, recebe graça. O calá enxerqueteque. Espírito Santo, pega a gente aqui hoje. Deus escolhe a dedo aqueles que querem compromisso com a tua palavra. E o que eles precisam, manda hoje. Se é corda para tirar do calabouço, manda. Se é unção e azeite, manda. Aleluia. Se é carta de alforria, manda. Eu queria que minha esposa cantasse algum hino aí de fogo. Aleluia. Glória a Deus, pode ser? Graças a Deus, enquanto ela vai preparando o hino aí, eu quero que você fique em espírito aí. Xando calabassari que me sai. Gramachotoque menesuri calabiace. É momento agora de entrar no espírito comigo aqui. Esquece aí a vitória financeira. Esquece o casamento. Só por uns segundos. Agora pede o espiritual. Pede uma chamada de profeta. Pede uma vida de santidade para Deus, porque no fim das contas só isso é que vai valer a pena. Escute o que eu estou dizendo. Pastor, mas tem uma igreja aqui, ali do lado, que a mensagem é outra, que ele promete casa, carro, chave. Eu não estou nem aí, meu compromisso é com o reino. E quem quer o reino nessa noite, se concentra comigo, porque você vai dizer: pastor, valeu a pena eu buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Deus está falando aqui a homens e mulheres em falta comigo. Há tempo que você não abre a sua boca para pregar a verdade. Assim diz o Senhor: é tempo de colocar em dia a minha obra contigo. Quanto tempo você não ganhaste uma alma para o meu reino? Quanto tempo tu não advertistes o ímpio do seu pecado? E até mesmo compartilhastes com os pecados imundos que há aí fora. Pois eu estou te chamando agora, profeta. Show que abraço te tiro dessa cisterna hoje. E digo assim: é tempo de preparar o caminho para a volta do Cordeiro. Calabácio, Turiquiminisante, Brabadaçaio, Comenécia. Estou eu quebrando correntes aqui nesta noite. Estou eu tirando pessoas do calabouço. Estou eu colocando de novo o sonho da chamada profética. Estou eu de novo colocando o chamado e o sonho da voz profética. Eu estou levantando atalaias. Uracalabash. Eu estou levantando uma geração altruísta, que não está preocupado com ouro, com reputação, mas com a glória do eterno. Eu estou pegando aqui, eu quero que os obreiros fiquem ligados. E quem crê que eu estou pregando e sou profeta, e Deus vai te levantar com uma chamada de ganhar almas e de pregar a verdade, vem aqui à frente em nome de Jesus. Chega de mentira, de evangelho mentiroso. O que é que nós estamos padecendo ou fazendo pelo reino de Deus? Será que o evangelho é só esse? Vir na igreja e pedir oração e dizer que está com problema? Ou você tem alguma coisa a fazer aí? Será que você pode sair da zona do conforto, do comodismo? Pastor, mas tem que ir para calabouço, tem que ser preso em correntes, apanha. Você é corajoso ou você é um covarde? Estamos em uma batalha universal e eterna. E ao nosso lado está o Deus Criador dos céus e da terra. Davi enfrentou Golias num vale. Numa montanha estava o exército de Israel. Na outra estava o exército dos filisteus. O exército de Israel temeu o gigante. Mas Davi saiu da montanha para ir para o vale lutar. Sabe o que eu estou pregando para você aqui? Enquanto você quiser viver essa vida de comodismo, você não vai vencer o gigante.
Quer vencer o gigante que atrasa a sua vida, que escraviza você, que está levando a sua família para o inferno, que está segurando a porta que era para estar aberta para você? Sai do monte, sai dos lugares altos e vai para o vale. Vale é lugar de decisão. Se está preparado a largar a novela, a televisão, para jejuar, orar e pregar o evangelho na sua casa, na sua rua, Deus vai te dar uma espada para matar esse gigante. Está preparado lá? Eu quero que os obreiros ajudem, irmão. Vamos orar por essas pessoas. Nós temos uma igreja amarrada, travada. Não pode acontecer isso. Hoje é dia de sair da cisterna, voltar a profetizar. Aleluia, porque Deus vai garantir a tua chamada. Ei, eu quero ver você trazendo vidas para cá, meu filho. Eu quero ver aulas aqui para a gente fazer apelo pelas suas mãos. Aleluia. Começa a clamar a Deus por uma unção aí. Começa a clamar a Deus. Eu vou contar até 3. Chacanavassai. Vou liberar. Eu estou sentindo uma glória aqui. Satanás que resistiu a esse culto. Satanás entrou em mentes e corações aqui para você não receber. Levanta a mão, meu Deus. Se a tua palavra foi pregada aqui do jeito que ela é, sem mentira, sem adulteragem, sem mistura, meu Deus, eu quero que eles recebam o que eu profetizei. 2, se tem alguém aqui que ainda ama Jesus e tem desejo missionário no coração, quer pregar na seara, começa a pegar eles aí. Aleluia, eles vão ser usados. As pessoas não vão entender, vão dizer, mas quem é ele? Foi ele que posicionou e acabou. Eu vejo, aleluia, uma botija descendo no céu, e Deus está falando, vai derramar a profecia na boca do meu povo. 2,5, essa botija desce hoje, seja renovado com dons espirituais, com autoridade, o diabo não vai
Deus está levantando Jeremias, profetas da nossa nação. Falar que eu sou, o Espírito Santo está movendo aqui. Isso, eu tenho liberdade. Você não está no templo físico, você está no templo espiritual. Tem dois templos aqui. Tem o físico de tijolo, de madeira, de ferro, mas tem o espiritual. E nesse espiritual que Deus está te encontrando e botando fogo sobre a sua vida. Coloca mais um aí, meu filho. Sai de outro passou. Recebe esse renovo. Aproveita esse momento. Já já você vai para casa. Lá não vai ter reteté, vai ter luto. É agora, meu filho. Pega o renovo. Você é o profeta da sua escola, da sua casa, da sua faculdade. Eu coloco as minhas palavras na sua boca. O Deus de Israel, eu sei que não me deixas chorar, sou os leões estão rugindo sem parar, o pelo e constante ferro corre contra ti, ó Jeová. Os manjares eu alugar, os palácios não quero não. Eis aqui com Daniel, com os olhos focados no céu. É o risco de olhar você que poderá Senhor, não vou dividir a minha oração. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 83027010. O site é wix.com/ministros da santidade.com, ou seja, wix.com/ministros da santidade.com.